o Adrilho já estava reclamando aqui dos discursos, né, Vini? Eu não sei se vocês repararam, mas eu senti um certo constrangimento do presidente do PSDB, o Bruno Araújo. Ele estava meio tenso. O Dória levanta a mão dele. Tava puxando a mão, vou arrancar seu braço. Ele estava numa cesta toda tipo, não faz isso, o braço é meu. Eu não quero mais. E a gravata subia, né? A gravata do Bruno Araújo. Do Rodrigo Garcia. Daqui a pouco as imagens vão mostrar no braço. Novamente. Mas enfim, foi justamente a carta do Bruno Araújo que pôs um fim nessa história também. Que pôs um final honroso a essa história, né? Porque o João Dória ontem, ele deu uma pirada, né? Ele tentou ir para um movimento de ataque contra o PSDB e no final fingiu que era o vencedor, né? Tá pagando de campeão, mas na verdade ele sofreu uma derrota avassaladora. Ele rompeu com aquilo que ele tinha de melhor, que é com o PSDB de São Paulo. Rodrigo Garcia, o Bruno Araújo, o próprio Bruno Araújo, que teve o braço arrancado ali naquela imagem, que estava constrangido ao estar do lado dele, antes de fazer a carta, ele não sabia se faria ou não, ele estava pensando em romper, tinha um papo até de rolar um impeachment a jato, puxado pelo Rodrigo Garcia e pelo PSDB de São Paulo, contra o Dória. O Dória, ontem, ele sofreu uma derrota, ele virou um morto-vivo. Ele ganhou uma sobrevida na política, por enquanto, Aécio Neves, Tasso Gereissati, José Aníbal, a turma do PSDB que está sabotando a candidatura dele junto com o Eduardo Leite, vai ter que ficar um pouquinho na miúda, mas só por um tempinho. E ele perdeu o apoio maior que ele tinha, que é do PSDB de São Paulo. Rodrigo Garcia está pistola com ele. Então, nesse momento, ele está enfraquecido politicamente, só ganhou uma sobrevida para, como eu disse, se manter por um tempo, mas até quando? Vai ser breve, acha que pelo corre jeito. o risco ainda do Dória não ser candidato? Não tem convenção ainda. Corre risco, é bem provável, não só corre risco. Mas daqui a uns meses, ele ganhou 2 meses. Lembrar que o Leite também ele ganhou 2 a 3 meses hoje, hein? Não falou o que vai ser. Mas saiu do cargo também. Olha, eu acho o seguinte, o Dória é um gênio do marketing, é um gênio em se manter na visibilidade da mídia. Mas a que custo? Ele se revelou uma espécie de gênio do mal e que traz holofotes malignos para ele mesmo. Isso foi um planejamento, foi uma estratégia. Um homem que diz que vai desistir da candidatura para pressionar o partido para abraçar a sua candidatura, que ameaça o próprio vice de permanecer no cargo para que inviabilizar a candidatura do seu próprio vice e, de alguma forma, arruinar o PSDB. Ou seja, e ele vai, provavelmente, se mantiver a sua candidatura, arruinar o PSDB porque a sua viabilidade eleitoral é nenhuma. É um homem que se coloca como visível, extremamente conhecido na mídia, desde o primeiro ano do seu governo, que já começa traindo aquele que o elegeu, que foi o Bolsonaro. Dória foi eleito graças ao apoio que ele recebeu e deu ao presidente Bolsonaro. É um homem que se coloca de maneira patética desde que trancou a força de trabalho, que impôs medidas isolacionistas sem nenhum cabimento, sem nenhum planejamento. Ou seja, Dória teve uma trajetória como governador de São Paulo completamente desastrosa e impõe a sua vaidade e sua megalomania sob o risco de o próprio partido, o Partido Social Democracia Brasileira, ser implodido pela sua vaidade. E agora, quando chantageia o próprio partido em nome de uma candidatura desastrosa, eventualmente ganha o ódio do seu próprio partido, ganha a raiva dos próprios caciques que eventualmente estavam rejeitando a sua candidatura. E vamos ser sinceros, a democracia representativa partidária não é igual à democracia representativa de um Estado, em que você vota numa pessoa e aquela pessoa tem que cumprir o mandato eletivo. As prévias no PSDB foram a possibilidade de um aceno a uma provável candidatura. A candidatura do Dória, um homem que tem quase 100% de visibilidade nacional, de conhecimento nacional do seu trabalho, do seu péssimo trabalho, deu água. É um homem que tem quase total de conhecimento e tem 1 ou 2% de intenção de voto. Olha, o governo dele é super bem avaliado. Ele é o governo dele é mais bem avaliado do que ele é aprovado em São Paulo. Você entra em qualquer qualquer pessoa na rua, tem uma aprovação menor do que o governo dele. Realmente, ele é mal avaliado, mas o governo não é mal avaliado. Você não pode também ficar aproveitando e fazer um ataque ao governo presta atenção. Sem base em dados. Não estou falando, eu não falei nada da persona do Dória. Uma coisa é o que ele fez, outra coisa é o governo. Mas não, senhor. Aproveitando para tentar atacar o governo do cara. Eu não estou dizendo nada da persona, da figura do João Dória. Por que é ruim o governo dele? Porque ele trancou a
possibilidade de trabalho. Ele trancou a força produtiva do por causa da trabalho. pandemia, Durante o que ele fez de 2 melhor, anos, ele tirou que ele fez de pessoas, melhor. tirou crianças das escolas. Ele permitiu que mulheres forem arrastadas nas ruas, que mulheres fossem... Isso não é engraçado, Paulo. Isso é engraçado. Isso é falso. Olha no Você Google. está mentindo em cadeia Olha no Google. nacional. As pessoas foram O Dória não arrastou ninguém na rua, Adriles. Para de mentir. Você tá presta atenção. Presta atenção. Existia uma diretriz do Estado de São Paulo. Não arrastou ninguém em rua nenhuma. Isso vira fake news. Na hora que você aumenta uma história de distorce, isso vira fake news. Existia uma diretriz da autoridade, do governo do Estado de São Paulo, de que pessoas pudessem ser presas, porque estavam indo e vindo, porque estavam trabalhando. Eventualmente, ele permitiu, não deu uma palavra contra esse princípio ditatorial. Bem diferente do que arrastar nas ruas. Não é a pessoa do João Dória que eu estou rejeitando. O que eu estou criticando é o seu governo, que legitimamente é rejeitado pela gigantesca maioria, por 2/3 da população, que eventualmente não querem Dória, nem candidato a governador, nem candidato a presidente da República. E ele não entende isso, quer impor goela abaixo em cima do seu partido, que pode ser destruído pela sua megalomania, e eventualmente quer impor sua candidatura goela abaixo do próprio partido, chantageando o próprio partido. Peraí, Guga, política não é quem a gente quer, mas é o que tem. Mas ninguém quer o Dória. Só um minutinho. Eu ouvi você. Você pode me ouvir? Você pode só me ouvir? O seu raciocínio. Eu ouvi todas as ladainhas que você disse até agora. Eu queria que você pudesse me ouvir. Rapidamente. Política é cardápio. Não é quem a gente quer, quem a gente sonha. Mas tem mais gente no dono do PSDB, não é só o Dória, não. Só um minuto. O cardápio... Só um minuto, Adriles. O cardápio que existe hoje e isso eu falo desde o ano passado, com você, o senhor mesmo, dizendo que eu era um maluco. Ano passado eu disse, o cardápio vai ser Bolsonaro, Lula, João Dória e Ciro Gomes. São esses 4 que existem. Eu gosto, eu não gosto, dane-se, é o que está na mesa. O que está na mesa é isso. O resto é tudo balão de ensaio. Não é balão de ensaio. Tudo balão de ensaio. Presta atenção, Paulo. Bolsonaro, Lula, Dória e Ciro Gomes. É o que... primeiro, é sobre isso que a população vai ter para escolher. O cardápio do PSDB, você está antecipando uma informação aqui, porque o Eduardo Leite saiu do governo de Rio Grande do Sul, não falou aqui ele vai ser candidato, então o próprio cardápio do PSDB tem 2 prováveis candidatos. É que você precisa estudar um pouco melhor a regra partidária. Querido, mas prévia é a homologação da convenção. Você não entende de regra partidária e está falando bobagem aqui. Prévia é homologação. É possibilidade de uma candidatura. Outra coisa. Estude as regras partidárias melhor. Outra coisa. Cardápio de candidatos não implica dizer que você não possa fazer uma crítica ao governo péssimo, pavoroso de João Dória. Mas não foi pavoroso. Ele está fazendo crítica. A gente está aqui para comentar, Paulo Matias. Vocês escolhem esse cardápio. A partir das luzes que se colocam dentro da premissa de um governo desastroso de João Dória, a gente pode votar ou não. Mas o povo, até agora, decidiu não votar em João Dória. E ele quer impor sua crítica. O povo pode escolher isso. Adriles, o povo pode escolher o Bolsonaro, ou pode escolher o Lula. O que eu estou dizendo é, o cardápio da eleição, estou dizendo isso desde o ano passado, Bolsonaro, Lula, Ciro e Dória. São essas 4 opções. A convenção do PSDB, a homologação da candidatura do João Dória, quando acontecer, se acontecer, eventualmente, eu dou razão a esse cardápio. Agora, existe uma briga dentro da possibilidade desse cardápio. Muito bem. Dentro do PSDB. E o próprio PSDB hoje odeia em massa João Dória. Olha a cara de constrangimento do vice. Um homem que chega para o seu vice e impõe uma pressão e uma chantagem dizendo que vai continuar no cargo para destruir a candidatura à eleição do governo de São Paulo do Rodrigo Garcia, você acha que ele é visto como dentro do seu próprio partido, ô Paulo? Se ele se colocar como candidato, vai ser candidato... Mas abdicou isso que eu não consigo entender. Abdicou da escolha. Convenção partidária não é eleição definitiva, Paulo. Prévia. O que você está querendo é escolha. Prévia homologação não é homologação da definitiva, Paulo. Então mostra um caso de prévia que não foi respeitado. Não, eu só é estudar a regra. Você está falando bobagem. O cara deu água. O Sérgio Moro desistiu da candidatura porque deu água. O João Dória
Dória se não fosse... Você já falou. Tá bravo, tá bravo. Fala, Não, só ia Paulinha. trazer aqui um dado que vocês estavam falando, como é avaliado o governo do Dória. Não a figura dele, porque não tem essa pesquisa, mas em relação à aprovação ou não do governo do Dória, a pesquisa é do fim do ano passado, né, 2021. Então, avaliado como ruim e péssimo, 38%, é uma pesquisa do Datafolha, regular, 38%, e ótimo e bom, 24%. Então, essa é a última pesquisa aqui, avaliando a aprovação ou não pela população do governo do João Dória. Muito bem, Vini. Que foi muito prejudicado, acho que pela questão... Outras pesquisas colocam 2/3 de rejeição no governo João Dória. Vou ver aqui agora. É bom, se você, é bom. Mas se você pegar o que a Paulinha falou agora de regular ruim e péssimo... e péssimo. Dá mais ou menos isso. Dá Ué, mais ou menos ruim e isso. péssimo. Não são números bons que a Paulinha regular, trouxe agora. 38% e ótimo e bom. Mas eu acho que a gestão da pandemia, claro, você pegar o dele, Olha você na vai ver que é rua diferente. a aprovação. Não, mas a do aprovação do governo, não Não é que em Dória é relação ao inferior. Dória. Peraí, A gestão peraí, da peraí, pandemia, peraí. a gestão da pandemia, uma assim aprovação como melhor para que a do todos os governo. governadores do país, foi uma gestão que foi antipopular. Não teve como. Quando você fecha comércio, quando você coloca as pessoas em casa, isso não são medidas populares, mas são medidas que foram baseadas nos centros científicos que eles criaram. Lógico. Olha, isso é uma crítica de um negacionista, de um bolsonarista revoltado com aquilo que o Bolsonaro sempre se revoltou. trouxe a vacina, que é um governador que tomou a frente dessa história aí da pandemia, que começou a vacinar na frente do governo federal, que fez o governo federal ter que se mexer e, por isso, virou o maior adversário do governo federal nessa questão da pandemia. E aí você vê o Adrilles acusando o golpe onde? Exatamente nisso. Porque é o que mais incomodou essa turma bolsonarista. Foi o Dória ter peitado o Bolsonaro e foi ter se colocado como alguém que tinha que seguir a ciência. Por mais que isso pudesse... O Adrilles não faz campanha para ninguém. Você não pode falar bem que o cara fez. Ele é isento. Você não pode falar das ações boas de um Por favor, vamos ouvir a voz da isenção. Vamos ouvir a voz... O Instituto John Hopkins, a ciência, a voz da ciência, diz que o isolamento social, não só no Brasil como no mundo, foi um intenso fracasso. E a ivermectina também não funciona, de menos viu? de Saiu um estudo agora. 0,1% da população que simplesmente adiou a morte de várias pessoas. Então a gente compara com todos os países que fizeram isolamento social. A Suécia não fez isolamento nenhum. É muito fácil comparar. A Suécia foi um dos piores casos proporcionalmente da Europa. Durante um bom tempo foi. Olha, mentiroso é você, porque o Brasil e os Estados Unidos que seguiram, você falou, são os piores casos. Eu vou passar para você. Não, mas olha, deixa eu completar o raciocínio. A Suécia não está nem entre os 50 países que tiveram mais mortes. Ponto. No Brasil. E os Estados Unidos. O Brasil também. Estados como a Flórida não fizeram isolamento quase nenhum e também estão ótimos. O cara é inacreditável. O cara as medidas de isolamento social praticadas sem nenhum tipo de respaldo científico durante quase um ano. Ele não lê nada, Paulo, que ceifou emprego, ceifou microempreendedorismo, que colocava transportes aboletados de gente que transmitiu a doença para suas respectivas casas, além de isolamento ruim, que não deu certo, como o John Hopkins falou, a forma de isolamento que aboletou a China que isolou, e foi a que mais isolou, é o maior exemplo de como funcionou o isolamento. Depois dos seus trabalhos essenciais. Para de inventar, o Adrilles. Cadê esse estudo do John Hopkins? Deixa eu ler esse estudo. Deixa eu ler esse estudo dizendo que o isolamento não funciona. Isso é cascata. Deixa eu acabar meu raciocínio. É chato interromper, né, Adrilinho? O primeiro que trouxe a vacina realmente foi João Dória, que falou da Coronavac. Mas o primeiro que comprou todas as vacinas foi o governo Jair Bolsonaro. Pressionado. Bolsonaro tentou comprar com as vacinas um mês antes. Mas não é por causa da vacina que João Dória é rejeitado. A primeira vacina que ele tentou comprar era superfaturada. Ao fazer um governo desastroso, trancando a força produtiva do país, trancando as crianças dentro de casa, impedindo as crianças de se educarem, de terem a sua formação intelectual, o homem, aí sim, eu entro no plano pessoal, ia para Miami, ia para resorts, enquanto a população estava sofrendo na rua e enquanto sim, várias pessoas foram presas, segundo diretrizes do governo todo mundo preso. Todo mundo preso. E ele calou-se. Teve gente presa. Isso é imagem do Google, Paulo. Isso é cascata, não está no Google. Espera aí, Guga, só um minuto. Pessoas foram presas por ir e vir, arrastadas nas ruas. Mulheres foram arrastadas em praias. Tem gente presa porque escreveu Pequi Ruído pro Vamos fazer um debate sério aqui, sem narrativa. Se você fala não é narrativa, eu tô expondo fatos. Não, tudo bem. Tá, não, tá expondo fatos, tá expondo fake news pra caramba. Rapidamente aqui, para aí, Guga, só um minutinho. Vamos de política pública aqui.
vamos de política pública aqui. Você diz que o governo do Dória foi desastroso. Sim, senhor. Na área educacional foi desastroso em que sentido? Você tá de brincadeira, né, Paulo? É isso que eu quero saber. Você tá de brincadeira. Ele vai falar que trancou as crianças. Quando crianças que ele são pode falar. impedidas... Ele só tem isso pra falar. Mas é só isso. Ele só sabe falar da pandemia. Foi recorde Quando a criança são... Foi recorde de escola integral. Quando crianças o cara tá batendo 1,5 milhão de alunos em tempo integral. 2 anos, praticamente. Quando crianças têm sua capacidade de evolução cognitiva e de evolução social, de ascensão social, através da escola, que são 2 anos presas, e quando o governador não liga para bares, para estádios, para shows, eventualmente a última que foi liberada foi escola, é lógico que houve uma diretriz extremamente negativa e equivocada que impediu as crianças de estudarem, de escolas de tempo integral o governo Bolsonaro entregou e quantas o Dória entregou? Paulo, pelo amor de Deus, Paulo. Vamos discutir educação, pelo amor de Deus, Paulo. Uma coisa é a quantidade de educação. escolas de tempo integral que são construídas, que são aceitas. Outra coisa é um governador, dentro da sua arbitrariedade, impedir crianças, e aí escola integral para criança, sobretudo criança carente, de periferia, foram impedidas de darem aula, impedidas as crianças de socializarem, crianças foram impedidas de ter merenda, de ter subsistência, no Brasil inteiro, Adriles, isso foi uma ordem. Interação social com outras crianças. Não foi no mundo inteiro, não, senhora. Não foi no mundo inteiro, não. Na Europa, as crianças ficaram 2, 3 semanas sem escola. 2, 3? Na onde? A maioria dos países envolvidos aconteceu exatamente isso. França, Alemanha, Inglaterra, não. Na Suécia, por exemplo, eu não sequer vou as crianças discutir deixaram de ir à escola. Gente, Ou seja, isso é absurdo. Peraí, um ponto que o Adriles falou, ele tem razão. Cada país enfrentou a pandemia de uma forma. Uns com isolamento mais severo, outros menos. Escolas que funcionaram, que não funcionaram. O que eu acho que não dá para fazer, Adriles, é você ignorar a curva de conhecimento que a gente tem dessa doença, porque quando ela surgiu, a gente não conhecia nada. E aí é muito fácil você praticar uma coisa de dizer... Abre tudo ou fecha tudo, como foi feito aqui. Mas fechou tudo, Paulo. Mas isso fechou tudo. O que eu quero... Você pode ouvir um minuto? O que eu estou dizendo é que a doença, a gente aprendeu com ela. A gente não aprendeu com a Covid. Enquanto estava aprendendo, estava destruindo a vida de pessoas, Não, as pessoas estavam tentando fazer não, senhora. o máximo. Fechou-se tudo, fez-se ainda bem. Não dá para falar com a Adriles. Não dá para falar com você, Adriles. Eu não estou contra você. Eu só estou falando que você está ignorando uma curva de conhecimento a respeito da doença com estudos que são feitos agora. Não estou ignorando. Não estou ignorando. Escuta, eu não terminei. Mas e outra coisa. Não, você falou 10 minutos, eu não consigo terminar um raciocínio porque você me interrompe o tempo inteiro. Então, só escuta o que eu quero falar. Eu acho que na Covid errou-se muito. Eu acho que essa história da escola fechada foi um problema para pais. Hoje a gente consegue ver isso. Mas, durante a doença, houve uma curva de conhecimento, de entendimento sobre essa doença. E outra, essa parte da vacina, não é só o Dória falar da Coronavac, é toda a campanha de vacinação que foi feita no estado de São Paulo e que demorou muito para ser feita pelo governo federal. Não, senhora. É mentira isso. Demorou a campanha de vacinação. O Brasil começou a vacinar um mês depois da Inglaterra e dos Estados Unidos. A campanha de vacinação em São Paulo foi muito mais eficiente, clara. Graças ao Dória que fez a vacina. A gente não tinha vacina. Não, senhor, a vacina já foi dia 20. Ô, galera, peraí. Ele fica gritando que foi Medicina que foi propagandeada. Peraí, é uma coisa o Adriles tenta ganhar no vai virar um programa do PSOL aqui. Então para de gritar. O Adriles. Olha, gente, o que acontece? Existe uma campanha federal com um líder do federal dizendo que não acredita na vacina. Deixa eu responder um argumento. Como que existe essa campanha? Não, mas você tá gritando um monte de mentira aqui. Não, presta atenção. Você que tá gritando um monte de mentira aqui. Eu só queria pedir uma coisa pra vocês. Hoje é sexta-feira. Paulo, eu tenho que responder. Eu queria até chamar minhas amigas pra tomar um drink aqui depois do programa, porque não dá nem pra falar. Vai falar o quê? Você vai responder, Adriles. Espera só um minutinho. Mas você só fala. Todo mundo mais falou contra mim. Não. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, nós estamos todo mundo organizado para ser contra você. Eu tô percebendo. É isso que é a graça. Virou um programa de esquerda. A graça é claramente um programa de esquerda. A graça é te enganar. Ele fica acuado, ele ataca assim. É esquerda. Mas se você deixar eu responder, eu vou deixar você responder, mas eu quero te pedir uma coisa. Olhando nos meus olhos, quando os outros falarem, você fica quietinho? Tá, mas eventualmente tá todo mundo
Nesse momento, olha só, Paulinha, presta atenção. Curva de conhecimento é uma curva de dúvida de conhecimento. Não havia uma premissa concreta e absoluta sobre a verdade de como combater essa doença. E se tendo uma dúvida, o que você faz? Você analisa. Você trancou as pessoas, você trancou as crianças, você trancou trabalhadores de uma forma atabalhoada, mais uma vez, lotando transportes públicos de pessoas que iam nos seus serviços essenciais e voltavam com a doença. Ou seja, o isolamento social foi feito de maneira arbitrária, diante de uma dúvida e diante de uma falsa certeza de que o isolamento social indeterminado, por meses, salvaria pessoas. Não tem nenhuma prova de que isso aconteceu. E, eventualmente, o que aconteceu... Peraí, Paula Carvalho. E, eventualmente, o que aconteceu foram pessoas sendo despedidas de seus empregos, foram micro e médio empreendedorismo destruído pelo governo de São Paulo. Vacina. Não, deixa eu responder. Não, peraí. Você vai querer fazer vacina. 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 Vamos lá, o governo federal comprou as vacinas assim que a Anvisa liberou todas as vacinas. Chegaram por volta de janeiro e fevereiro, 2 meses depois dos países de origem da vacina, Inglaterra e Estados Unidos, começarem a vacinar a população. Não demorou nada. Foi célere e foi uma das maiores vacinações do mundo. Olha, a quarta maior vacinação do mundo. Eu entendo o que o Adriles está falando, mas só acho que a gente não pode ignorar que essas ações que foram tomadas, elas também aconteciam ao mesmo tempo que hospitais estavam lotados, pessoas morriam, não havia remédio e não se sabia o que fazer a respeito de uma doença desconhecida. Não eram tentativas. Adriles, eram tentativas que várias pessoas... Todo mundo te ouviu, querido. Só um minuto. Eu não estou falando que foi a melhor opção, eu estou dizendo que eram tentativas para diminuir essa intensidade de espalhamento da doença. Uma tentativa fracassada. Você fala, Adriles, desse jeito eu vou ter que desligar seu microfone, meu. Isso é falta de respeito, pô. A gente te ouve e você ouve as pessoas, cara. Vai, Paulo. Foi isso. A tentativa, o isolamento social era uma tentativa de diminuir o espalhamento de uma doença desconhecida que estava matando pessoas, que estava lotando hospitais, que estava imobilizando UTIs, inclusive para outras doenças, e foi o que muitos países, de fato, fizeram. Todos os países praticamente fizeram. Só o Adriles não fez e acha que estava errado. Guga, para fechar, vai. Olha, eu não vou fechar. Em cima do que a Paulinha falou, só um minuto, mas não é só você. Só entre março e julho do início da pandemia, de 2020, foram salvas, segundo várias pesquisas, eu tenho uma delas aqui, 3,1 milhão de pessoas na Europa, graças ao isolamento social. E a China é o exemplo de como dá certo. Um país com 1 bilhão de pessoas que não morreram nem 10 mil até agora, graças ao isolamento social. Então não dá para fingir que não dá certo. Isso é papo de negacionista. 30 segundos para fechar. As tentativas que foram feitas de isolamento social para salvar vidas, não tem nenhuma prova que deram certo. Na Suécia não houve tentativa nenhuma e a Suécia está melhor houve sim, eles isolaram que no Brasil. As tentativas eles se arrependeram equivocadas, assodadas e certezas absolutas ceifaram empregos, ceifaram o trabalho, ceifaram a liberdade de ir e vir de pessoas, foram tentativas baseadas em falsas certezas científicas que foram desastrosas e levaram o governo de São Paulo, por exemplo, a ter um índice de rejeição gigantesco e justo como tem. Ia salvar o seu pai e sua mãe. 10 horas e 29 minutos.